Boa noite, estou aqui novamente com esta palavra maravilhosa, poderosa, sacrossanta. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos meditar nesta maravilhosa palavra que está no livro do Evangelho de Lucas, capítulo 16, que está falando aqui da parábola do administrador infiel. Parábola do administrador infiel. Vamos meditar nela, irmão, nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe com esta maravilhosa palavra ao teu coração, em nome de Jesus. Vamos lá. Aconteceu, aleluia, e contou Jesus ainda aos seus discípulos. Havia um homem rico que mantinha um administrador. Este, porém, foi acusado de estar esbranejando os bens do seu patrão. Aconteceu que, mandando o chamar, o interrogou: que é isso que chega a mim a teu respeito? Presta conta da tua administração, porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: meu senhor está me despedindo. Que farei? Trabalhar na terra não tenho força, quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Já sei o que farei para que quando, aleluia, quando despedir, quando perder o cargo de administrador, as pessoas continuem a me receber em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: quanto deve ao meu senhor? Replicou ele: 100 portes de azeite, ao que o administrador lhe autorizou. Toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Em seguida questionou o outro: e tu, quanto deve? Respondeu ele: 100, aleluia, tonéis de trigo, 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: toma a tua conta e escreve 80. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto o Filho de Deus muda, aleluia. Então os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na, aleluia, conquista dos seus interesses do que os filhos da luz, em meio à sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo, aleluia, ímpio, para ajudar ao próximo, e guardai, aleluia, e ganhais amigos, para que, quando aquele chegar ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se, portanto, não vos tornaste digno de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode devotar-se a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se a um e desprezar ao outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro.
Soberano Deus, nosso Pai, nessa noite de graça, estou aqui, Pai, diante da Tua palavra, pedindo a Tua misericórdia, para que venha, Deus, aqui nela, ter esta alegria, esta graça, a interpretação desse tão maravilhoso mandamento, que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja, em nome de Jesus. Maravilha para quem ouça esta palavra. Ele diz: bem-aventurado o que lê, bem-aventurado o que ouve e bota em prática. Se você está ouvindo, você botar em prática, com certeza vai ser abençoado em nome de Jesus. Esta parábola, o Senhor Jesus, ele passou a ensinar aos seus discípulos, preparando eles para uma batalha espiritual, preparando eles para um ensinamento doutrinário do Senhor, mostrando como deveremos nós se preparar, como deveremos nós viver, como deveremos nós aqui na terra lutar com as coisas daqui. Se precisa nós entender, porque Deus pede fidelidade, Deus pede honestidade, Deus está aqui pedindo que nós não tenha amor ao dinheiro, porque amar o dinheiro significa a raiz de todo mal. Muitos morreram, muitos estão doentes, muitos padecem. E também outra, o dinheiro é uma lei da terra, e nós não podemos amar mais as leis terrenas do que a espiritual. Então podemos ser abençoados? Podemos ter muitas coisas materiais, podemos. Nós só não podemos ser desonesto, nós não podemos ter ambições, ser avarento, e que nós também seja fiel a Deus, como também as pessoas aqui aonde nós vivemos. Então, podemos entender a parábola, que ele se admira aqui do administrador infiel. O próprio Jesus, ele chama aqui a atenção das pessoas infiéis, das pessoas que, mesmo sendo infiéis, eles têm prudência e eles se prepararem, eles levar lá para frente algo que venha dar eles uma alegria. Então, olha a comparação que Jesus ele colocou. Hoje é até uma vergonha para os cristãos, para os irmãos que trilham no caminho do Evangelho, trilham no caminho da verdade, mas não anda fiel, mas não tem fidelidade para com Deus, nem para os seus amigos, companheiros da terra. É uma imprudência dessas igrejas que hoje os irmãos entram para assumir o cristianismo. E hoje nós vemos muitas pessoas que não cortam direitinho, estão na igreja, mas são imprudentes, estão na igreja, mas não são fiéis, estão na igreja, mas mentem, estão na igreja, mas são pessoas que trazem escândalo, estão na igreja, mas eles não têm prudência nenhuma. Aqui Jesus está dizendo, ele apresenta a forma que o administrador infiel, ele, aleluia, botou em prática. Quando o patrão dele entendeu que ele estava roubando, entendeu que ele estava fraudando, tirando, e não dava lucro na sua fazenda, não dava lucro no seu comércio, e ele chamou para prestar conta. Então, já mostra que vai ter um prestar
prestamento de conta. O Deus vivo, Ele vai prestar conta de tudo aquilo que nós fazemos. Ele vai prestar conta de todo o nosso tempo na terra. Então, nós podemos trazer uma palavra dessa ao nosso coração e pedir a Deus que nos dê prudência, sabedoria, para nós rejeitar essa forma das trevas e amar a Deus em primeiro lugar. Então vamos aprender nesta noite como o Senhor Jesus explica a parábola do administrador infiel. E ele vai dizendo: havia um homem rico que mantinha um administrador, e este, porém, foi acusado de estar esbanjando os bens do seu patrão. Ele não tinha zelo, ele não valorizava o emprego, não valorizava o patrão. Ele só tinha o prazer de defraudar, de estragar, de destruir a empresa que ele trabalha ou que era entregue nas mãos dele. Muitas vezes Deus entrega uma área espiritual para a igreja, para o irmão, e ele esbanjia fazendo erro, fazendo as coisas indecentes, e não dá fruto, não dá lucro, traz o escândalo, e ali vai, aleluia, desfazendo uma obra, um trabalho da palavra de Deus. Porque muitas vezes na igreja nós não observamos o trabalhar de Deus, não observamos o que Deus quer na nossa vida, nós não entendemos como é fazer a obra do Pai Celestial. Por isso é considerado um mau administrador, porque não zela, não é fiel, não tem, aleluia, interesse de dar crescimento na vida espiritual da igreja, na vida espiritual dos irmãos, das irmãs, dar bom ensinamento, dar bom testemunho, levar adiante na vida das pessoas, que eles sejam fiel. É a doutrina, é o ensinamento que Deus quer que nós possamos aplicar na nossa vida, a fidelidade, botar na nossa vida uma vivência de ser um cristão de vida aberta, um cristão com a vida, aleluia, que não venha trazer escândalo nenhum, que não venha dar prejuízo na obra, que não venha atrasar o trabalho na vida, exatamente desses mais leigos, dos cautos, dos novos convertidos. Então, sabemos que muita gente hoje que não administra o trabalho de Deus, botando em primeiro lugar a fidelidade para com Deus. Então, possamos aprender um pouco. Este homem era rico, e ali ele tinha um administrador da sua empresa, e aconteceu que, mandando chamar, o interrogou. Aí ele diz assim: o que é isto que chega a mim, ao teu respeito? Tá, irmão? Isso quer dizer que o nosso testemunho, ele chega diante de Deus, ele vai diante da presença de Deus. Se nós temos um bom testemunho, Deus está vendo. Se tem um mau testemunho, Deus está vendo. Então, nós temos de aprender que tudo que nós fazemos aqui, ao culto, pertence ao Senhor, e o que é revelado pertence a nós. Então vamos ter cuidado de estar com a vida espiritual bem elevada, dentro da honestidade, dentro do que Deus pede,
Porque, meus amados irmãos, aqui revela um prestamento de conta, e Deus chamou, ali Jesus falando que o homem rico chamou o administrador para botar ali em prática, para botar ali prato limpo. O que é isto? O que tu está fazendo? Por que tu está sendo um mau administrador? Tu vai perder agora ao teu emprego. A oportunidade agora é tirada de você, porque você é um mau administrador. E aleluia, aí nós vamos entendendo que há um prestamento de conta. Nós estamos entendendo que há, aleluia, um pedido aqui, que nós usamos nossos dons para dar lucro. Lucro na área espiritual, na vida espiritual. Temos de ter lucro, temos de ter, aleluia, um bom testemunho, porque a nossa própria alma, o nosso próprio espírito, ele tem de viver na fidelidade, na verdade, na palavra de Deus, se assim o homem quiser, aleluia, crescer dando bons frutos e testemunho da palavra de Deus. Então ele pergunta: o que é isso? Que vê a mim o teu espelho. Prestar conta da tua administração. Bora prestar conta da tua administração. Quando já podes continuar. Porquanto já não podes continuar com essa responsabilidade. É aí que nós estamos vendo que muitos perdem o rebolado, muitos perdem, aleluia, o entendimento, muitos perdem uma obra na sua vida por mal, aleluia, administração. Se não sabemos administrar a nossa própria vida, a nossa própria casa, o nosso próprio familiar, como vamos administrar a casa de Deus, a casa do nosso patrão? Como nós vamos, aleluia, ter cuidado na obra de Deus, na obra de Deus? Como? Porque se nós somos mau administrador, se nós somos mau, aleluia, que tem um coração elevado na fraude, elevado na corrupção, elevada na área carnal, tudo que ele quer é dentro da área carnal. E a Bíblia diz que Deus não aceita esses administradores desta forma. E é duro porque eles vão prestar conta. É duro porque está chegando diante de Deus. Chega diante de Deus, irmão. Tudo aquilo que nós faz, tudo que nós planejamos, aleluia, e vamos fazer, Deus vai saber. Nós pensamos que Deus não está vendo. Muitas vezes a gente pensa que não chega na presença do Senhor os nossos atos, as nossas obras, a nossa forma de agir, a nossa forma de nós estar na igreja, de nós ajudar, de nós abençoar, de nós tirar, de nós voltar. Tudo Deus está vendo. Vai ter um prestamento de conta para essas pessoas irresponsáveis que não tem amor à palavra, não tem amor à doutrina, não tem amor à própria vida. Ele chama o administrador para tratar do assunto. Por que tu age assim, com essa maldade, com essa perversidade? Chegou a mim. Tu não pode estar mais na minha presença, na minha doutrina, no meu ensinamento, ou seja, na minha empresa. Porque tu está esbanjando, tu está roubando, você está escandalizando. Bora prestar conta. Aí já mostra um prestamento de conta com o patrão. Será que esses irmãos, essas irmãs, não observam que vai ter o prestamento de conta? Será que as pessoas não estão entendendo a lei da ensaneadura? Tudo
tudo aquilo que se planta na carne colherá. Diante disso, falou o administrador. Aí aqui ele vai chamar a atenção desse filho das trevas, mesmo filho das trevas, mas é prudente. Ele vai ter uma prudência, ele vai ter um preparo para mostrar para os crentes que os crentes vacilam, os crentes se atrasam, os crentes não têm o entendimento da palavra, eles não preparam algo para eles no reino de Deus, eles não preparam a vida deles para morar no Cristo, no reino do céu. E olha que esse infiel vai fazer. Diante disso, falou o administrador consigo mesmo: meu Senhor está me despedindo, que farei? Que farei? Isso é uma pergunta. O que você vai fazer? O que você, quando Deus lhe chamar, quando Deus botar o erro na sua vida, e você vai exatamente perdendo a sensibilidade da fidelidade de Deus, você não tem entendimento, e Deus vai prestar conta e chamar: o que está acontecendo na sua vida? O que está acontecendo na sua casa? Por que você é um mau administrador? Por que você está botando para trás o que é meu? Por que você está dando prejuízo? Por que você está expulsando as pessoas da palavra, expulsando as pessoas do entendimento, expulsando as pessoas que ouviu o Evangelho? Por que você está fazendo isso? Por que você não, aleluia, não entendeu ainda o que eu quero? Eu quero sim que seja fiel. Diante disto, falou o administrador consigo mesmo: meu Senhor está me despedindo, que farei? Trabalhar na terra não tenho força, quanto a viver esmolando, tenho vergonha. Duas coisas que o administrador entendeu que ele não queria era trabalhar. É o que muitos hoje não querem trabalhar, eles não têm força para trabalhar, eles não têm entendimento para trabalhar, eles não têm prazer para trabalhar, são preguiçosos, estão aí para roubar o que é de Deus, para roubar o que é da igreja. Então ele disse: eu também não vou pedir esmola, porque tenho vergonha. Duas coisas que ele vai ter de fazer: ou ele vai trabalhar, ou ele vai pedir esmola, porque Deus vai chamar essa pessoa para andar da fidelidade. Não tem força. Tem pessoas que nem têm força, nem têm sabedoria e tem só preguiça, mas quer viver com dinheiro, passando bem, roubando o que é de Deus, que é entendimento, sabedoria. Até abre um trabalho para dizer que tem que viver do Evangelho, porque não pode trabalhar, mas vai esmolar. Não tem força quanto a viver esmolando, e tenho vergonha. Aí ele diz assim, olha o que ele diz: já sei o que farei, para que quando, aí entra aqui o ir se preparando. Aqui há uma prudência, que hoje os crentes não têm essa prudência de entrar no pródigo,
de cair na realidade, de cair na verdade, se consertar, voltar a fazer o que é certo. Mas esse administrador, ele pensou: eu não vou trabalhar porque não posso, eu não vou pedir esmola porque tenho vergonha, mas eu vou usar de sabedoria, porque vou perder o emprego, vou perder a administração da empresa, vou perder o cargo. É muita gente perdendo o cargo na igreja, perdendo o cargo na casa, na vida, na família, sendo desfeita a família, sendo destruída a família. Aí ele vai perdendo a posição porque ele é infiel. Ele vai perdendo a vida dele espiritual com a esposa, na família, porque ele é infiel. Ele vai perdendo a paz porque ele é infiel. E ele não se projeta para receber o perdão. Ele não pede perdão. Ele não volta para, aleluia, cair em si que nem um filho pródigo. Volte, peça perdão a Deus. Peça perdão a quem você machucou. Peça perdão a quem você destruiu. Porque senão você vai esmolar. Senão você vai ser rejeitado. Senão você vai, aleluia, pagar um preço da rejeição muito grande. O administrador, ele disse assim: as pessoas continuavam. Ele pensou porque ele queria ser conhecido pelo seu trabalho, que as pessoas recebessem em sua casa. Tem gente que não consegue entrar na casa de outra pessoa, nem para almoçar, nem para tomar café, porque as pessoas não recebem, porque ele foi imprudente, porque ele foi pessoas que não perdeu a confiança, porque ele foi pessoa que destruiu a vida de outra pessoa, foi pessoa, ele foi, aleluia, fazendo mal para ele mesmo, e ele não consegue entender que as pessoas vão perdendo a confiança, que as pessoas vão repugnando, que as pessoas lá na frente não dão a mão. Por quê? Porque esta pessoa, ela é má administradora. Versículo 5 diz: tendo chamado cada um dos seus devedores, indagou ao primeiro: quanto deve ao meu patrão? Aqui é ele tendo um diálogo com a igreja, tendo um diálogo com os irmãos, tendo um diálogo com o devedor. O que tu fez para o meu patrão? Se tu considera Deus como teu patrão, volte e faz uma reconciliação, porque Deus vai te cobrar. Volta e faz que nem um filho pródigo. Reconhece o teu erro, reconhece as tuas falhas, pede perdão a Deus e entra, porque as pessoas vai chegar tempo que tu não entra nem na casa dos teus amigos, porque tu defraudou o entendimento e a sabedoria deles. Quanto deve ao meu Senhor? Replicou, ou significa respondeu ele: 100 potes de azeite. Olha o que o administrador diz: autorizou, toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Ele está se arrependendo do erro dele. Tu está devendo 100, mas o certo é 50. Eu vou mudar só 50. Você vai ser perdoado.
Você vai ter na fidelidade. Eu estava esbanjando, eu estava roubando, eu estava destruindo a sua vida. Agora sim eu estou aqui, tendo a consciência dos meus erros. Entra agora, se senta e anota só 50, porque não é 100 a tua dívida. E ele estava já ganhando ali. Porque começou a usar a fidelidade. Em seguida questionou o outro: e tu quando deve? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: toma tua conta e escreve 80. Diminuiu 50% de um, diminuiu 20% de outro, e ele ia entrando na fidelidade. Por quê? Porque aquele que diminuiu 50%, ele ia ter condições de dialogar, ia ter condições, ele ia agradecer. Se ele diminuiu 20% de outro, ele botou no que é normal, no que é certo, e ele diz: é aqui exatamente que tu vai voltar a comprar, a viver com o meu Senhor, porque eu agora estou lutando no alinhamento como é para ser, não defraudando, não roubando, não aumentando, não mudando juro, não mudando na tua conta coisas que não pode estar. Eu estou lutando. Aí nós estamos vendo, irmão, que vamos ter uma cobrança grande. Jesus ensinando sobre a parábola do administrador. Se nós não soubermos administrar nossa casa, se nós não soubermos administrar nossa vida, se nós não soubermos administrar o trabalho de Deus, o trabalho ao qual também na empresa, o que o patrão nos confiou, o que alguém nos confiou, se nós não soubermos trabalhar na nossa casa, se nós não soubermos organizar o que Deus nos deu, nós vamos perder tudo. E aqui perante Deus, Ele está dizendo que vai chamar cada um de nós no prestamento de conta. Ele vai pedir fidelidade, Ele vai, aleluia, chamar cada um que foi entregue à obra de Deus. Aí Jesus está falando do mal administrador. Tem pessoas que não sabem administrar a família e quer ter uma família boa, não sabe administrar o trabalho que o patrão confiou, quer ter um patrão bom, não sabe administrar uma esposa, quer ter uma esposa boa, e a esposa vice-versa também não sabe administrar o marido, vai ter também um marido mau. Então ele não sabe administrar o trabalho onde ele faz, o serviço que ele faz, e quer ter bom cliente. Ele cobra dos clientes algo que vai exatamente trazendo no coração dos clientes ali uma suspeita, um roubo que ele está fazendo, e ele não vai lá na frente ter ajuda, mesmo literal. Ele não tem condição de ser um bom administrador terrenamente, e muitas vezes quer administrar a palavra de Deus, quer administrar a obra de Deus. Se o homem é um mau administrador da sua própria vida, ele não tem como administrar a obra de Deus. Replicou. E em seguida questionou outro: e tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 tonéis de trigo. E o administrador lhe orientou: toma a tua conta e escreve 80. Está vendo? Esse cidadão já ia ficar alegre, porque nós temos que ser fiel, nós temos que dar o que vale, nós temos que pagar o que deve, dentro do que é para ser.
nem nós temos que pagar, e o que é exatamente administrador tem que cobrar o que é para cobrar. Porque assim como ele cobra dos outros, Deus vai cobrar dele. Assim como ele enrola dos outros, Deus vai chamar ele ao prestamento de conta. Por isso que é bom a gente tirar, aleluia, o coração das coisas terrenas e andar dentro da fidelidade de Deus. Em seguida, ele passa aqui a fazer o que o filho pródigo fez: se arrepender. Aleluia. E em seguida questionou outro: tu deve quantos? Meu irmão, muitas vezes os irmãos saem da igreja, saem da presença de Deus, por falta de sabedoria, falta de entendimento de quem está ali ministrando a palavra de Deus. A palavra de Deus é doutrina, doutrina é teologia, teologia é ensinamento da palavra de Deus. Nós temos de primeiro se converter, nós temos de primeiro ter mudança, nós temos de primeiro dar testemunho da nossa vida, ser fiel ao nosso Deus, para que Ele entregue nas nossas mãos esse dom de falar a verdade, esse dom de ter testemunho, de ter uma vida honesta, uma vida aberta, uma vida livre, aonde nós moramos, aonde nós trabalhamos, aonde nós estiver, nós temos de ter uma vida, aleluia, que nem um espelho. Nós não podemos estar mentindo, nós não podemos estar fazendo algo que desagrada a Deus, porque Deus vai chamar esse para o prestamento de conta, porque a lei, ela está na Bíblia, dizendo lá no livro de Romanos, no capítulo 6, 7, Deus não se deixa zombar. Quem na carne planta, quem na carne semeia, na carne ceifará. Quem no amor ele planta, no tempo certo ele colhe a vida eterna. Então, é tanto mal administrador, interessado, enrolando, embromando, mentindo e desfazendo a obra de Deus na vida humana, deixando o coração das pessoas endurecido, deixando o evangelho dependente do dinheiro, deixando a salvação ser dependente do dinheiro. Se tu não der, se tu não pagar, se tu não for uma pessoa que pode em primeiro lugar o dinheiro, tu está pecando, tu está roubando, tu está mentindo. Então é muitos administradores que vão ser chamados para prestar conta com aquele que é fiel. E eu tenho certeza que a Bíblia, ela está mostrando aqui a parábola do mau administrador. E Jesus viu que o filho das trevas está com prudência, porque ele está perdoando. Ele está aqui dizendo: quanto tu deve? Ele 100, é só 50 agora. Ele já deu perdão para aquela pessoa, deixou de roubar. E tu deve quanto? 100, pois agora é só 80. E ele estava preparando um caminho lá para frente, porque quando ele encontrasse a casa desse que ele perdoou, os 50 ele ia ser recebido, porque ele disse, aleluia, se não fizesse assim, quando o patrão desse a ele a perda do cargo, ninguém receberia ele em casa. É por isso que nós estamos aprendendo com esta doutrina de Jesus. Deus quer um ser humano na balança fiel. Deus quer um homem com o coração arrependido. Deus quer um homem, quando eu falo homem, tanto faz homem como uma mulher. Deus quer pessoas que tenham vontade de salvação. A salvação não pode ficar escassa hoje. A salvação tem que estar na tua vida. A salvação tem que estar na vida da tua família. A salvação tem que estar em primeiro lugar. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça. Olha só, por que ele recebeu o elogio? Porque ele caiu na realidade e disse que ele estava perdoando aqueles pobres que estavam roubando.
O segredo é o homem cair na realidade e pedir a Deus o perdão. O segredo é o homem tirar esse espírito da corrupção e deixar a fidelidade de Deus agir na vida dele. O homem tem que tirar o mundo do dinheiro do coração e botar Cristo. O homem tem que ser uma pessoa fiel no pouco, porque também ele é fiel no pouco, ele é fiel no muito. Por isso que a palavra diz assim: então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si, tá? Sagacidade entre si, na conquista dos seus interesses do que dos filhos da luz. Então nós estamos vendo a prudência dos filhos das trevas, tendo mais prudência do que os filhos da luz. Os filhos da luz é o povo de Deus, é os cristãos, é os evangélicos. Eles têm que cair na realidade, eles têm que observar que Deus é justo, eles têm que andar na justiça, que Deus é santo, eles têm que andar na santidade, que Deus é o Senhor da vida. Eles têm que entender e pedir a prudência, andar na prudência. Muitos hoje não têm uma certeza que estão errados, estão sofrendo, mas não caem na realidade. E Jesus elogiando o injusto. Bom, o homem é injusto, mas ele disse: olha, eu vou ser despedido, eu não posso trabalhar na terra, se for pedir esmola eu tenho vergonha, então eu vou usar a prudência aqui, eu vou perdoar, eu vou chamar exatamente aquele que deve ser. Chamou o homem e disse: tu deve quanto? Ele disse: eu devo 100. Então senta aí, risca, e tu só vai ficar na tua conta 50. É o que tu tem que pagar, na honestidade. Pague só 50. Quando tu deve, o outro disse: eu devo 100. Na honestidade, você vai ter que pagar só os 80. Então ele alegou o coração desses dois, dessa forma dele ser justo, e lá na frente ele ia encontrar a justiça. Mas quando nós cortamos pelo caminho da injustiça e não se ajeitamos e não temos fidelidade, pode ter certeza que a arapuca está lá na frente, o pecado vai te engolir, a serpente vai te laçar e você vai sofrer, porque vai prestar conta e só encontrou injustiça na sua caminhada. Aí ele elogiou a sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que, quando aqueles chegarem ao fim, esses amigos vos receba com alegria aleluia, nas rodas eternas. Então, irmão, isso quer dizer que se nós pudermos ajudar, vamos ajudar. Vai ficar na nossa conta, no nosso dia a dia. Eu tenho riqueza, eu tenho dinheiro, vou usar para ajudar. É o dinheiro do ímpio, é o dinheiro do mundo, mas eu vou ali usar no bem. Eu vou ajudar as pessoas, aquele que está passando fome, aquele que está passando sede, aquele que está precisando de uma ajuda, eu vou estar lá ajudando. Então vai ficar, irmão, isso aí na minha conta, porque eu estou usando a fidelidade, a justiça, e justiça eu vou ter, fidelidade, retorno eu vou ter, bens eu vou ter, prosperidade eu vou ter, porque eu estou plantando bem, vou colher o bem, e essas pessoas vão ficar como testemunho. Fulano me ajudou, fulano me abençoou, quando eu estava precisando, ele abriu as portas, ele me deu. Agora eu vou ajudar ele, agora eu vou orar por ele, agora eu vou pedir a Deus por ele. É nós fazendo o bem que Deus vai retornar
o bem por meio do bem. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Olha o que a Bíblia diz: quem paga R$1, paga 1000. Quem enrola R$1, vai enrolar R$1000. Porque a infidelidade está dentro, a corrupção está dentro, o desejo de enganar está dentro, a destruição, o destruidor está dentro. Como é que eu vou ser próspero se dentro de mim tem um destruidor? Que o meu prazer, irmão, estou pedindo aqui, estou precisando de R$100, só te arranjo por 500 ou por 200. Pode até aquele irmão ou aquela pessoa pegar, mas é usura. Você não usou de misericórdia. Deus nos agrada. Deus nos agrada do injusto. Deus nos agrada das pessoas que são corruptas. Deus nos agrada das pessoas que maltratam, que destrói, porque Ele é fiel, Ele vai prestar conta. Ele perguntou o mau administrador: vem cá, o que aconteceu contigo? Tu estás manjando todo o meu, toda a minha empresa está sem lucro, tu está fazendo o quê? Agora tu vai ser despedido. E ele disse: agora, o que acontece? Eu vou ser despedido, vou perder a administração, eu não posso trabalhar na terra e também eu tenho vergonha de pedir esmola. Isso quer dizer que para o injusto ele vai ter que pedir esmola, para o injusto ele vai ter que dobrar o trabalho dele, vai aumentar para ele a carga, porque ele botou carga pesada em cima do seu semelhante. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vós não fores justos em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Qual é a verdadeira riqueza? É a salvação, é o céu, é o nosso herança, nosso patrimônio, nossa pátria. Se aqui nós somos infiéis, se aqui nós somos enrolados, se aqui nós negamos, se nem nas coisas materiais nós temos fidelidade, como é que vão confiar o reino de Deus? Porque essas pessoas que você ajuda, que você abençoa, que você ora, elas vão levando testemunho perante Deus. O que você fez está lá nelas. Quem planta o bem vai subir junto. Não é para nós explorar as pessoas, é para nós saber ajudar, para nós saber amar, para nós saber dividir. O reino de Deus é assim, é amor, misericórdia. O reino do céu não está lá, não está cá, o reino do céu está dentro de nós, está no nosso bem. Quem é prudente, quem é fiel. É assim que Jesus ensina os discípulos. O reino de Deus está dentro de vós. Quem tem o reino de Deus não tem corrupção. Quem tem a verdade dele não tem a mentira saindo. Não é para nós ser ganancioso, que a ganância é um espírito maligno que deixa muita gente a perder aí, perdendo a salvação. O Eliló não olhou para a riqueza, olhou para as coisas do mundo, perdeu a sua salvação em termos dela olhar para trás e tomar uma estátua de sal. É melhor a gente entrar no céu andando gemendo, perdendo o membro, fiquei para o inferno rindo e com os membros completos. Vamos ver que a salvação, ela pede zelo, a salvação pede fidelidade, a salvação, o homem ou é honesto, ou ele é desonesto para perder a vida, que é a vida eterna. Assim vós fores justos em lidares com as riquezas
O homem pode ser rico aqui na terra, pode. O homem que tem Deus na vida, ele fica que nem um rio perene. Quanto mais ele é uma pessoa que abençoa, quanto mais ele ajuda, mais Deus vai colocando, porque sabe que vai correndo como a água no rio e vai servindo a todos que moram na localidade, os que estão perto. Quanto mais você abençoa, mais abençoado você é. Você abençoe sem interesse, dê com a mão direita que a esquerda não veja, não toca a trombeta. O seu galardão é diante de Deus, é você fazendo bem, que você prepara o teu espírito para a vida eterna. Se portanto não vos tornaste digno de confiança em relação ao que é dos outros, quem vos dará o que é vosso? Nem um servo pode devotar a dois senhores. Nós não podemos dizer que servimos a Deus com o coração no dinheiro, com o coração na corrupção. Nós não podemos dizer que somos servos convertidos se os nossos olhos, o nosso desejo são coisas terrenas, carnais. Não podemos servir a dois deuses, a dois senhores. Quando animamos um, tristezemos o outro. Quando nós estamos servindo a um, estamos abandonando o outro. É o que a palavra de Deus diz. Devotar é nós ter devoção às coisas materiais que se forma Deus, poder aqui na terra. É melhor ser um pobre mendigo que nem Lázaro para o céu, de que ir para o inferno, que nem aquele homem rico esbanjando dinheiro, como Abraão disse: na terra tu tivesse toda a regalia, tudo que tu queria, tudo tu podia. E esse pobre homem só tinha doença, não tinha com que se manter. Ele só teve tristeza, agora ele tem alegria. E tu, o contrário, teve alegria e vai ter tristeza. 16:27, que é a parábola de Lázaro, do rico e do pobre. Mas aqui Jesus está mostrando para os seus discípulos, ensinando uma forma de um administrador mau, mas ele teve astúcia, ele teve prudência, ele caiu em si, que ia sofrer, que ia, e as pessoas não receberiam porque ele era perverso. Ele era uma pessoa que administrava mal, cobrava além do além, destruía os bens, e o patrão ia dar a ele as contas. Ele disse: e aí, quando eu perder o meu emprego, eu não posso trabalhar na terra que é pesado. Tem gente que não pode trabalhar porque acha pesado o trabalho, a honestidade, o serviço. Aí ele disse: pedir esmola. Tem até uns que pedem, né? Mas ele disse: pedir esmola eu tenho vergonha. Duas coisas que vêm, irmão: é um trabalho forçado para o desonesto, é um trabalho forçado, e no final é ele pedir esmola. Porque ele está botando nas mãos do destruidor. Tudo dele está botando nas mãos do destruidor. Porque ele devota o destruidor. Ele é devocional ao destruidor. Ele vai para as farras, pelo dinheiro que trabalha, entrega o destruidor. Ele vai trair a sua esposa, vai lá, tem aliança do destruidor. Ele tira na boca dos filhos, bota lá do destruidor. Então ele está alinhado, devotado ao destruidor. Se ele não cair em si e não voltar para o arrependimento, reconhecer que ele errou, que ele maltratou, que ele vai prestar conta com Deus. E tudo aqui Jesus está dizendo:
que o mau administrador tomava conta do que era a fábrica de um homem rico, mas ele desupava, tirava, roubava, maltratava, destruía, e chegou diante ali do homem rico, os malfeitos desse administrador. Aí ele chama o administrador e diz: o que está acontecendo? O que tu fez? O que é isso? Chegou diante de mim as tuas perversidades, agora eu vou tirar tudo aqui, eu vou te despedir, eu vou te botar para fora, porque esse tipo de gente não fica no reino de Deus, não fica na obra de Deus, não fica fazendo a vontade de Deus, porque ele está esbanjando tudo que é de Deus. Tanto irmão hoje perambulando, porque ele foi, aleluia, na onda desses má administradores. Pessoa perde o entendimento por causa dos mau administradores, aqueles que entram na obra de Deus para chupar o que é de Deus na vida desses irmãos leigos, dessas pessoas que não têm entendimento, pessoas que não conhecem a palavra. Eles vão aos eles vão tirando, eles vão destruindo, e a obra de Deus vai ali tendo prejuízo, porque os mal administradores, eles têm exatamente se esbanjado e gastar na casa de Deus. É dura, né? A doutrina é ensinamento de Deus. A teologia de Deus é o ensinamento da palavra de Deus. Para Deus nos abençoar, precisa nós cair em si, na realidade. Porque tem pessoas aí, irmão, que não são mais recebidas por ninguém. Já perdeu a credibilidade. A pessoa nem ajudar, ajuda, ele vai enrolar mesmo. E ainda não se arrepende, ainda não pede perdão. São pessoas orgulhosas. E a Bíblia diz que Deus faz o quê? Abate o orgulhoso, exalta o simples. Tem pessoas que entregam a vida à própria condenação para ter a legalia, o nome exaltado, dinheiro, popularidade, ser bem visto e aplaudido. Ele troca a salvação por muito elogio, por muitas coisas materiais. Ele acha melhor estar na mídia, estar no conhecimento das pessoas como um homem de Deus, ou a mulher de Deus, mas ocultamente ele está perdendo a salvação, porque ele está usurpando. Ele está sendo um mau administrador da própria casa dele, da vida dele, da obra de Deus. Não cai em si, porque tem vergonha de se arrepender, tem vergonha de pedir perdão. É melhor nós receber uma facada, doer e chorar, ir para o céu, de que ser elogiado, bater no pau e ir para o inferno. Escolho o céu, com sofrimento, com desprezo, mas ser fiel com 10 centavos, para que o meu espírito não venha se angustiar, porque o pecado, ele não tem tamanho. Pecado é pecado, erro é erro, e o erro é pecado. Todo pecado ao fim do homem será perdoado, só não é abracendo quando o Espírito Santo. Se portanto não vos torneis digno de confiança em relação ao que é dos outros,
Tem gente que a gente não confia, né, irmão? Tem pessoas que não é mais digno de confiança. Tem irmão que a gente não pode nem confiar ele na igreja mais. Ele já perdeu a confiança por ele ser tão amigo do mundo, por ele ser tão amigo do pecado, por ele usurpar ali o poder de Deus para ele pecar, para ele fazer que é errado. A gente só tem hora de orar, mas ter confiança. Por isso que vem a disciplina para um irmão que peca 30 dias ou 90 dias, para a observação se essa pessoa se arrependeu mesmo, se deixou de fazer. Mas tem pessoas, irmão, que tem prazer de errar, tem prazer, ele é grande no erro, ele tem prazer, vive, ele sente adrenalina no pecado, ama o pecado. Tanto homem como mulher ama o pecado para ele é uma adrenalina, e ele vai perder a salvação por essa forma maligna. O filho pródigo, ele pediu tudo que era de herança dele ao pai e foi embora. Mas quando a fome chegou, ele gastou dinheiro com prostituta, gastou dinheiro com os amigos, gastou dinheiro com todos. Aí chegou aquele tempo da necessidade, veio a fome, os amigos abandonaram. Primeira coisa que os amigos fazem é abandonar. Segunda coisa, vem a fome, vem a sede, vem a dificuldade. Ninguém está nem a ele, irmão. Aí o filho pródigo caiu em si, se lembrando, na casa do meu pai tem riqueza. Os jornaleiros e os empregados comem bem, dormem bem, vivem bem. Eu não sou mais digno de ser chamado filho, mas eu vou voltar e vou pedir perdão, vou pedir a ele meu conhecimento, dizer assim: pai, eu errei, eu pequei contra o céu, contra a terra, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho, mas me dá um emprego de jornaleiro, para pelo menos os teus empregados comem bem, teus empregados têm paz. Os servos de Deus, por pobre que seja, servo é servo, escravo de Deus é bom, servo de Deus é bom, ele tem a paz, ele tem a alegria, ele tem tudo que vem do Pai. Mas o rebelde, ele sofre, o destruidor ataca ele. Se ele não tiver consciência do seu erro, consciência que caiu, que pecou, que se afastou, se ele não voltar, mesmo comendo as bolotas dos porcos, a primeira coisa que ele vai é ter encontro com a cebosidade com os porcos, aonde a Bíblia relata que os porcos é aquele que representa a carne imunda na Bíblia, onde os demônios entraram nos porcos, mataram os porcos, os demônios engardalenos, os gardaram, mas ele se alimentando ali das bolotas dos porcos, se lembrando: na casa do meu pai, os jornaleiros comem bem, passa bem, dorme bem. Mas ele voltou, e o pai estava esperando pelo arrependimento, esperando, porque quando o homem cai em si, quando o homem reconhece, ele pede perdão, o pai abraça, o pai dá o anel de aliança novamente, dá o sapato do evangelho, o sapato de caminho na estrada firme. Segredo é o arrependimento, é o novo nascimento. A gente não deve. Tem gente que, se não estiver na igreja, o elogio, a oportunidade, o microfone, uma hora para ser para vir, para pregar, ele diz que o culto não prestou, ou mesmo que a igreja não prestava, e ele sai murmurando, escandalizando, o inimigo entra nele, ele vai para o bar, a primeira que ele encontrar, ele trai a mulher, ele vai fazendo a desavença, porque o diabo é um destruidor, ele veio roubar, matar e destruir, e o blasfemador, ele é cadeira do inimigo, aquele que blasfema, ele é cadeira do inimigo, porque ele é o mau administrador.
E Jesus até se admirou, dizendo que o filho das trevas, que é o homem ímpio do mundo que anda na escuridão, como esse administrador, Jesus disse que ele era mais astuto, mais prudente do que os filhos da luz. Aqui no versículo 8. Então o Senhor elogiou aquele administrador da injustiça, pois agiu com sabedoria, porquanto os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Por isso que o diabo luta pelo que quer. Ele arrudeia para tentar destruir o que ele quer, ele vai lutar, ele é astuto, ele tem essa prudência para fazer algo para ele lá na frente. Mas os cristãos, eles são lentos, eles não se humilham, eles não voltam, eles não preparam o futuro. Por isso que esse mau administrador, na sua astúcia de preparar, perdoando aqueles para que eles fossem recebidos, quando ele perdesse o emprego, ele chegasse naquela casa, tivesse menos alguém que desse água, menos alguém que lhe recebesse. Ele foi imprudente porque ele ia ser abandonado total. Mas os filhos da luz, eles são lentos em coração, lentos em decidir, lentos em pedir perdão. Por isso é tanto caídos. É a palavra que dá. O próprio Deus elogiando essas pessoas que têm interesse nas coisas da terra. Eles fazem tudo, eles matam, eles roubam, eles querem preparar o futuro, que seja usando as coisas que é dos outros, seja as coisas que sejam mais fáceis, mas são prudência. Trabalhar eles não querem, pedir esmola eles não querem. Ele tem prudência, astúcia. Mas os filhos da luz, cadê a sua vigilância? Cadê a sua humildade? Cadê a sua prudência? Foi o Senhor que elogiou. Os filhos deste mundo são mais sagazes entre si na conquista dos seus interesses, do que os filhos da luz em meio à sua própria geração. Portanto, eu vos recomendo: usai as riquezas deste mundo ímpio para ajudar ao próximo e ganhar amigos, para que, quando aquelas chegarem ao fim, esses amigos vos recebam com alegria nas moradas eternas. Tem até uma teologia dessa palavra no grego, transliterado, traduzido aqui por algumas versões como iníqua. Não indica uma falta de justiça ou ética pessoal, mas as características geram desta, portanto, deste mundo da sociedade. Jesus é tremendo nos seus ensinamentos. Ele é fiel. Por isso que aqui ele elogiou esse mau administrador, porque ele foi prudente, ele agilizou
O que ele estava fazendo errado, ele botou em conserto imediato. O que ele estava roubando, naquele momento ele analisou. Ixi, alguém não vai me receber, alguém vai me odiar. Não, vou mudar. Antes de eu perder, ele perdoou. Não, a tua dívida não é mais 100, a tua dívida é só 50. A tua dívida não é 20%, é menos 20%. Não é mais 20%, é menos. Então aqueles bateram palma e foram felizes. Porque quem tem uma dívida de 50, de 100 paga 50, fica feliz. Porque não teve juros. Quem teve 20% de 2.000, né? Já vai abater esses 80. Então nós estamos vendo que Deus quer abençoar quem trabalha direito, quem é fiel, quem anda com fidelidade. Deus quer dar prosperidade. E se nós temos a riqueza, as coisas desse mundo, vamos usar para ajudar, porque eles vão dar testemunho na casa eterna, na casa de Deus. Isso é prudência. Então quero terminar com o versículo 13. Nenhum servo pode levantar-se dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou dedicar-se-á a um e desprezará ao outro. Jamais podereis servir a Deus e ao dinheiro. Jamais poderemos ter no nosso coração a avareza, a corrupção e no mesmo tempo Deus. Jamais. Ou o homem é de Deus ou é do mundo, da ganância. Ele nunca vai entrar no reino de Deus, porque lá não tem lugar para corrupto, para ganancioso, para mentiroso, para mau administrador, quem rouba, os filhos de Deus, a casa de Deus, o povo de Deus. Jamais. E os sacerdotes estavam se roendo com essa doutrina de Jesus, porque eles eram errados, eles faziam isso. Eles matavam até para herdar a herança. Pelo ouro eles davam a vida ao diabo. E hoje tem também pessoas que dão a vida para viver bem, para ter bonança. Está nem aí para a salvação, nem aí para a vida eterna. Só vai saber no dia do prestamento de conta. Porque ele diz: o que é isto que chega a mim, a teu respeito? Prestar conta da tua administração. O que é isso que você está fazendo? Chegou diante de mim, chegou diante de Deus. Aí ele diz: então vamos prestar conta agora. Tu não pode estar mais cuidando da minha casa, cuidando do que é meu, cuidando, porque tu é uma pessoa que dá muito desfalco em vida, em alma, nas pessoas. É prejuízo para o reino de Deus. Essa é a palavra que fica para o nosso coração, para que nós se arrependa. Significa nascer de novo, batismo que seja na morte de Cristo, e ter fidelidade, esperar por Ele. Porque se nós estiver sendo justos, nós podemos se justificar mais, pois nós somos exatamente justificados no sangue de Cristo. É o sangue do Cordeiro que nos justificará de todos os nossos pecados. Vamos orar nesta quinta-feira, agradecendo a Deus, porque até aqui tem abençoado o Senhor, nada deixou faltar. Em primeiro lugar, Ele dentro do coração humano, lá está a paz, lá está a sabedoria, lá está a iluminação, lá está o respeito, a honra e a glória para Deus. Soberano e eterno Deus, Pai querido, muito obrigado pela tua palavra,
por essa doutrina que serve grandemente para o meu espírito, porque diz a tua palavra: bem-aventurado é o que lê, bem-aventurado é o que ouve e o que bota em prática. E aqui estou lendo, e vamos sim, Pai, colocar em prática cada dia, cada vírgula em nossas vidas, e ter a paciência, e aqui trazendo a experiência, porque assim é dons dado por Deus, para que nós esperemos a volta de Cristo, preparado na santidade, em nome do Senhor Jesus. Abençoa, Deus, a nossa vida, a vida desses irmãos, irmãs, e todos que ouvem a tua palavra, que amam a tua palavra, que acompanham nesse ministério, qual tu colocaste na minha vida. Estou aqui para abençoar, para ensinar, para levar o homem a uma claridade da luz da palavra, em nome do Senhor Jesus. E as tuas bênçãos, a tua graça venha sobre as nossas vidas, nosso coração. Aqueles que não vierem sejam abençoados, aqueles que estão aí sejam abençoados, aqueles que acompanham aí sejam abençoados, em nome do Senhor Jesus. Assim, nessa noite, eu abençoo no nome do Senhor Jesus. Em nome de Cristo Jesus, eu trago as bênçãos nesta noite pastoral. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja na minha, na sua, na nossa vida, todos os dias. Se tem fé, diga amém. Que Deus abençoe, pelos dons, seja abençoado em nome de Jesus, e a graça do Senhor esteja